Olá, eu sou Jailma Carvalho Oliveira, estudante do curso de Licenciatura em Matemática à Distância pela Universidade Aberta do Brasil, UFBA, Polo Juazeiro, Bahia. Esse vídeo foi elaborado para você, estudante do ensino médio. E o nosso assunto de hoje é nada mais, nada menos do que funções exponenciais, potências e raízes. Mas antes de tudo, vamos fazer uma pequena revisão sobre operações de potenciação. Vejamos aqui. Temos A elevado a um expoente N. O que quer dizer? Esse N no expoente quer dizer a quantidade de vezes que o A vai se repetir, N fatores. Ou seja, quantas vezes o A vai ser multiplicado por ele mesmo. Sendo que o A é chamado de base e o N chamado de potência de A elevado a N. Vejamos aqui esse exemplo. 2 elevado à potência 3. Quer dizer que esse expoente está informando que o 2 vai se repetir 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Observe esse outro exemplo. Toda base elevada a zero vai ser igual a 1, sendo que esse A, essa base, não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Então, ele pode ser qualquer número, com exceção do zero. Então, qualquer base, com exceção do zero elevado a zero, é igual a 1. E toda base elevada a 1 é igual a ela mesma. Vejamos agora algumas propriedades da potência. Temos aqui A elevado a M e A vezes o A elevado a N. Ou seja, temos aqui, gente, uma multiplicação de bases iguais. E o que é que acontece? Toda vez que aparecer uma multiplicação de bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. M mais N. Vejamos no exemplo. Temos aqui x ao quadrado vezes x à quinta. Como que fica? Multiplicação de bases iguais. Segundo a propriedade, nós conservamos a base e somamos os expoentes, ou seja, 2 mais 5 igual a 7. Próximo exemplo, vemos agora uma divisão de bases com expoentes diferentes. Então, divisão de números com a mesma base com expoentes diferentes. Ao contrário da multiplicação, onde nós conservamos a base e somamos os expoentes, nesse caso, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Temos aqui x elevado a 7 dividido por x elevado a quinta. Segundo a propriedade, conservamos a base e subtraímos os expoentes. 7 menos 5 igual a 2, x ao quadrado. Outra propriedade. Temos aqui uma potência de uma potência. E o que podemos fazer? Conservamos a base e multiplicamos os expoentes, porque esse n está para o m. Aqui há uma multiplicação, um produto, potência de potência. Então, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Veja o que acontece. 2 ao cubo elevado a 4. A base permanece a mesma e o que é que a gente faz? Multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. A próxima propriedade nos diz que temos aqui uma multiplicação de dois números e a gente resolve utilizando a propriedade distributiva. Esse n está tanto para o A quanto para o B. Então, utilizando a propriedade distributiva, vai ficar assim: A elevado a n vezes B também elevado a n. E a partir daí a gente resolve. Vamos ver como isso acontece. 2x elevado ao cubo é igual. O 3 está tanto para o 2 como para o x. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes x elevado ao cubo.
igual, agora a gente pode resolver. 2 ao cubo é a mesma coisa de 8, porque 2 vezes 2 vezes 2. Então, 8x ao cubo. Essa propriedade é análoga à de cima, sendo que aqui nós temos uma multiplicação e aqui nós temos uma divisão. Se na multiplicação a gente separou esses dois números e elevamos cada um ao mesmo expoente, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O n está tanto para o a quanto para o b. Então, ab elevado a n vai ficar a elevado a n dividido por b elevado a n. Temos aqui 3 meios elevado ao quadrado. Fazendo essa separação, vai ficar assim: 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de 9 quartos. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Essa outra propriedade, ela é bem importante. Estamos vendo que temos aqui um expoente com sinal negativo, uma base e um expoente com sinal negativo. Sempre que isso acontecer, nós vamos inverter essa fração. Ela vai ficar assim. Vamos trocar o sinal negativo pelo sinal positivo e ele vai descer para ficar no numerador. Então, a base que estava no numerador vai ficar agora no denominador. Então, vamos colocar o inverso de A, fica 1 sobre A, 1 dividido por A. E esse sinal negativo no expoente passa a ser positivo e ele acompanha a base no denominador. Lembrando, pessoal, que o A tem que ser diferente de 0, porque agora ele está no denominador. Vamos observar aqui esse exemplo. 2 elevado a menos 3. Vamos inverter, vamos calcular o inverso de 2, que vai ficar 1 sobre 2, e trocar o sinal do expoente. Menos 3 vai ficar 3, ou seja, o 3 fica com sinal positivo. E agora é só calcular. 1 sobre 2 elevado ao cubo é a mesma coisa de 8. Então, a resposta é 1/8. No exemplo H, nós temos aqui 2 dividido por x elevado a menos 4. Pessoal, da mesma forma que na base, estando no numerador, elevado a um expoente negativo, a gente muda o sinal do expoente e desce com essa base, a gente pode fazer o contrário. Nesse caso, no denominador é que temos uma base com expoente negativo. Então, a gente vai jogar ele lá para cima, trocando esse sinal. Então, vai ficar o 2 vezes o x, que está elevado a menos 4, vai subir e vai ficar x com o sinal trocado elevado a 4, 2x à quarta. Vejamos aqui, temos uma fração e toda a fração está elevado a menos 9. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente vai calcular o inverso, ou seja, o numerador vem para o denominador e o denominador vai para o numerador. A dividido por B vai ficar B dividido por A. E o N, que estava com sinal negativo, vai ser trocado por o sinal positivo. B dividido por A, toda a fração elevada a N, positivo. Vejamos um exemplo. 2/3 está elevado a menos K, um número qualquer, negativo. Vamos inverter, vai ficar 3/2 elevado a K, porque o sinal agora, que era negativo, ficou positivo. Vamos observar agora esse exemplo J. Temos aqui A elevado a um expoente fracionário, é uma fração. Então, o que é que a gente faz? A gente vai colocar essa base dentro da raiz. Ele vai ser o radicando, sendo que o expoente fracionário significa o índice. O denominador, esse denominador n, vai virar o índice desse radicando, dessa raiz. E como é que a gente forma esse radicando? A base elevada ao numerador vai se tornar o radicando, ou seja, o m que estava no numerador, ele vai ficar dentro da raiz. E o n que estava no denominador vai virar o índice
dessa raiz. Brincando com as palavras, a gente pode dizer assim, que quem estava no sol ficou na sombra. Quem estava na sombra ficou no sol. Vamos a um exemplo. 3 elevado a 5 quartos. Vamos colocar como radicando a base elevado ao numerador, 3 à quinta. E quem fica no índice, o denominador. Ou seja, quem estava dentro, quem estava no sol ficou na sombra e quem estava na sombra ficou no sol. 3 à quinta, raiz quarta de 3 à quinta. Mas a gente pode simplificar, a gente pode dar uma arrumada, não terminou aqui, né? Vamos tentar simplificar para encontrar uma resposta mais resumida. 3 quintos, pessoal, é a mesma coisa de 3 à quarta vezes 3 à primeira. Lembrando daquela primeira propriedade que fala da multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Então, 3 à quarta vezes 3 elevado a 1, bases iguais soma os expoentes, é a mesma coisa de 3 à quinta. A gente apenas deu uma arrumada para poder simplificar essa expressão. Então, a partir de agora, a gente pode cancelar 3 à quarta elevado à quarta potência, a gente cancela, esse 3 sai da raiz, ficando 3 raiz de 3 à quarta potência. Ok, pessoal? Vamos nessa. Vamos resolver agora alguns exemplos, algumas questões, para dar uma recapitulada em todas essas propriedades que nós vimos até agora. Vamos lá? Temos aqui no exemplo A, 5 vezes 10 elevado a 8, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3. Nós podemos aqui dar uma arrumada, deixar aquelas que são semelhantes, bem próximas. Vamos ver como é que fica. Bom, eu coloquei aqui o 5 vezes o 4 e deixei próximo o 10 ao oitavo vezes 10 a menos 3, para que a gente possa visualizar isso aqui, ó, a potência da mesma base. Multiplicamos o 5 vezes 4, ficou 20. E 10 à oitava vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa de 10 elevado à quinta. A primeira propriedade, multiplicação de mesma base, soma os expoentes. 8 mais menos 3 é a mesma coisa de 5. Aqui a gente ainda pode dar uma outra arrumada. 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10. E novamente nós estamos vendo aqui uma multiplicação de bases iguais, onde a gente pode manter a base e somar os expoentes. Finalizando dessa forma, meu conjunto de solução vai ficar assim, 2 vezes 10 elevado a 6. Interessante, né, pessoal? Dando continuidade, vamos ver aqui mais um outro exemplo. Temos aqui 2xy ao quadrado elevado ao cubo. Como que a gente pode organizar essa função para que a gente resolva de uma maneira mais fácil? Pessoal, lembra que temos aqui uma propriedade, uma potência de uma potência. Só que todos esses números estão elevados a 3. Então, a gente pode fazer aqui, utilizar uns artifícios para facilitar essa resolução. Esse 3 está para o 2, como está para o x, assim como está para o y ao quadrado. Então, vamos fazer essa distribuição. 2 ao cubo, vezes x ao cubo, vezes y ao quadrado ao cubo. E assim a gente pode resolver. 2 ao cubo é a mesma coisa de 8. X ao cubo permanece. E o y ao quadrado elevado ao cubo quer dizer que é uma potência de potência, onde a gente conserva a base e multiplica os expoentes, ficando assim, então, 8x ao cubo, y à sexta. Pessoal, agora que a gente já recapitulou tudo sobre as propriedades da potência, a gente vai falar um pouco agora sobre a função exponencial. Vejamos, seja um número real A, sendo que o A maior que 0 e A diferente de 1.
Denomina-se função exponencial de base a função f de R em R, definida por f de x igual a elevado a x. Como assim? Esse a, como já foi falado, é a base e o x é o expoente. Função exponencial chama-se função exponencial justamente porque a variável encontra-se no expoente. E a base sempre vai ter que ser maior do que zero e diferente de 1, para que seja caracterizada uma função exponencial. A variável tem que estar no expoente e a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Vamos ver esse exemplo. Será que aqui nós temos uma função exponencial? Vamos observar. Temos aqui a base 2 elevado à variável x. A variável está no expoente? Sim. A base é maior do que 1. Logo, sim, nós temos aqui uma função exponencial. No exemplo B, f de x é igual a 0,6 elevado a x. Vamos ver. A variável está no expoente e 0,6 é um número que está compreendido entre 0 e 1. 0 menor do que 1, menor do que a, menor do que 1. Ou seja, sim, aqui é um exemplo de função exponencial. No exemplo C, menos 5 elevado a x. Vejamos, x está no expoente, a variável, ok. Menos 5 é um número menor do que zero. E como nós vimos na definição, o a tem que ser maior do que zero, nunca menor do que zero. Portanto, se o a é menor do que 1, não temos aqui um exemplo de função exponencial. No exemplo D, temos 1 elevado à variável x. Pessoal, a base sempre tem que ser diferente de 1. Nesse caso, como a é igual a 1, então também não temos aqui um exemplo de função exponencial. Vamos agora ao exemplo E. Temos aqui y, o y é a mesma coisa de f de x, é a função igual a x ao quadrado. Olha na definição, a variável, para que seja uma função exponencial, a variável tem que estar no expoente. Nesse caso, a variável não está no expoente, e sim na base, ou seja, não temos aqui uma função exponencial, e sim uma equação do segundo grau. Vamos agora resolver algumas equações exponenciais. Pessoal, equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes. Então, uma das formas de resolver é transformar a equação em uma igualdade de potências de mesma base. Então, a forma que a gente tem para resolver é sempre tentar achar um artifício para que a gente transforme as bases para que elas fiquem iguais. Se as bases forem iguais, a gente iguala também os expoentes. Vamos ver como isso acontece. Temos aqui no exemplo A, 3 elevado a x mais 1 igual a 81. Bom, precisamos igualar as bases. Como que a gente faz isso? Se a gente fatorar 81, a gente vai encontrar 3 elevado à quarta. 81 fatorando é a mesma coisa de 3 à quarta. Ou seja, temos aqui agora bases iguais, base 3 e base 3. E se as bases são iguais, os nossos expoentes também podem ser igualados. E assim a gente resolve essa equação exponencial. Anula-se as bases porque elas são iguais e a gente fica somente com os expoentes. X mais 1 igual a 4. Resolvendo, 1 passa para o outro lado com sinal negativo. 4 menos 1, 3, ou seja, x igual a 3. No exemplo B, temos uma fração elevada à variável x. Primeira coisa, sim, igual a raiz quinta de 8. O que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa é tirar esse número da raiz. Ou usar desse artifício. 1 meio elevado a x é a mesma coisa de, fatorando 8, temos 2 ao cubo, na raiz quinta.
Vamos eliminar essa raiz. Lembra, pessoal, quem está no sol vai ficar no denominador, na sombra, e quem está na sombra vai ficar no sol. Logo, vamos ficar assim. Aqui, precisamos inverter. Olha a outra propriedade, relembrando, pessoal. Para que fique na mesma base, esse 2 vai ter que subir. E para subir, se a gente inverter aqui o sinal da variável x, do expoente, esse 2 sai do denominador e vai para o numerador. Então, ele passa a ficar 2, vamos inverter um meio, o inverso dela é 2, e o x, que está com sinal positivo, passa a ser negativo, 2 elevado a menos x. Igual, vamos eliminar a raiz, o radicando, fica aqui do lado de fora o 2, o 3 vai passar a ser numerador e o índice passa a ser denominador. Então, 2 ao cubo, raiz quinta, vai ficar 2 elevado a 3 quintos. Agora que nós temos bases iguais, vamos igualar os expoentes. Menos x igual a 3 quintos. Se a gente multiplicar por menos 1, tudo, vamos trocar todos os sinais. Negativo vai virar positivo, positivo vai virar negativo. E o nosso conjunto de solução é x igual a menos 3 quintos. Olha quanta coisa que a gente está recapitulando sobre potências utilizando para resolver as equações exponenciais. Finalmente, vamos dar aqui como último exemplo essa equação. Temos aqui 7 elevado a x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 1. Como que eu faço para que fique todos na mesma base? Vamos lembrar que logo no início vimos uma propriedade onde dizia que toda base diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Bom, se eu posso pensar em qualquer número que seja diferente de zero, elevar esse número a zero, ele vai ser 1, e eu quero igualar as bases, então eu vou elevar o 7 a zero. 7 é um número diferente de zero? Sim. Eu posso elevar a zero e 7 elevado a zero é igual a 1. Eu aprendi essa propriedade no início. Então, eu repeti essa primeira parte e o 1 se transformou em 7 elevado a zero. Então, aqui eu tenho bases iguais. Se eu igualei as bases, eu posso igualar os expoentes. Logo, eu fico com x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou, através da fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar x' igual a 1, x duas linhas igual a menos 3. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula, fizemos uma pequena revisão sobre potências e resolvemos equações exponenciais. Continue estudando, espero que vocês tenham gostado, parabéns e bons estudos.